Fala pessoal, professor Guilherme aqui novamente com vocês, dando continuidade no nosso curso de ondulatória. E essa é a parte final da estrutura matemática, do estudo matemático de ondas, onde hoje nós vamos tratar função de onda. Tá certo? Moçada, a ideia da função de onda é uma ideia simples, tá? Nós vamos imaginar que nós temos uma fonte, tá certo? A fonte está aqui, ó, produzindo ondas. Essas ondas, elas estão se propagando aqui. Então, eu fiz um plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Tá legal? A nossa onda está se propagando aqui. E a ideia é tentar construir uma função para um ponto P. Vamos supor que o ponto P ele esteja aqui, ó, de acordo com a oscilação que esse ponto P está realizando. Tudo bem? Então, nós vamos imaginar a onda sendo emitida aqui e vamos construir uma função para esse ponto P. Tá? A primeira pergunta que nós temos que responder é: qual o movimento executado por P? Quando uma onda passa pelo ponto P, que movimento que ele descreve? Lembra que nós estudamos isso anteriormente e esse movimento se chama MHS, movimento harmônico simples. E a função do movimento harmônico simples, nós também estudamos, nesse caso vai ser y desse ponto P igual a amplitude vezes o cosseno, vezes, aliás, o argumento do cosseno é o θ0 mais o ômega t. Beleza, isso aqui é clássico, né? A estrutura da função posição do movimento harmônico simples. Só que aí a gente tem que pensar primeiro nesse cara aqui, ó. Quem que é esse T? O T, pessoal, ele representa o instante. O instante, ele é contado a partir do movimento em que a fonte entra em operação. Então, o T0 igual a zero é quando a fonte vai começar a emitir a onda. Só que você não pode considerar que no mesmo instante em que a onda é emitida, o ponto P já entra em vibração. Não é, isso não é verdade, porque a onda ela gasta um certo intervalo de tempo para atingir o ponto P. Porque esse ponto P, ele está distante da fonte X metros, ou centímetros, quilômetros, anos-luz, depende da situação que você estiver analisando, mas nós sabemos que o ponto P ele está, olha o termo que nós vamos usar, defasado em relação à fonte. O ponto P não vibra solidário, não vibra junto com a fonte, tá certo? Então, há um certo intervalo de tempo para que o ponto P entre em vibração depois que a onda foi emitida. Então, esse intervalo de tempo nós chamamos de defasagem, tá certo? Então, nós temos que considerar isso aqui. Eu não posso colocar o T contado a partir do instante que a fonte começou a se movimentar, porque a função vai estar incorreta, tá? Então, a primeira coisa que nós fazemos é calcular essa defasagem, tá? Então, eu paro um pouquinho essa expressão e venho aqui, ó, cálculo da defasagem de tempo. Esse cálculo de defasagem de tempo é um cálculo simples. Nós vamos usar o cálculo de velocidade mesmo, tá certo? Velocidade de propagação da onda vai ser o espaço x por esse intervalo de tempo aqui, que seria a nossa defasagem, tá certo? Então, esse ΔT, ele vai ser o espaço x dividido pela velocidade de propagação da onda. Tá joia? Só que essa velocidade, nós vamos tirar ela em função do período. Poderia fazer em função da frequência. Entretanto, a maior parte dos livros vocês vão encontrar isso em função do período, tá? Então, nós vamos escrever no lugar de V, lambda sobre o período. Então, esse intervalo de tempo da defasagem, ele fica sendo lambda sobre o período, tá certo? Perdão, x dividido por lambda, x dividido por lambda sobre o período.
E aí, divisão de frações, né? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você sai em x vezes o período dividido pelo lambda. Tá joia? Muito bem. Então, esse é o nosso ΔT. Então, agora vamos ver como é que esse ΔT entra na equação, tá? Por quê? Porque se você pensar que a fonte está vibrando durante 5 segundos, o ponto P vai estar vibrando durante mais de 5 segundos ou durante menos de 5 segundos? Pensa aí. É menos, né, pessoal? Porque a onda demora para atingir o ponto P. Então, o ponto P pode estar vibrando durante 3 segundos, 2 segundos. Então, o tempo que a onda gasta para atingir P, eu tenho que descontar desse T aqui, que é contado a partir do momento que a fonte entrou em operação. Então, a nossa equação, na realidade, ela cai nesse formato aqui, ó. Y de P vai ser igual à amplitude vezes o cosseno. Agora, no argumento do cosseno, nós desprezamos a fase inicial e eu vou trocar esse ômega aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos escrever ele como 2π sobre o período, né? Vamos já fazer isso para ganhar tempo? Então, no lugar do ômega, eu vou escrever 2π sobre o período e lá vou acrescentar naquele tzinho a subtração em relação a esse intervalo de tempo que nós acabamos de calcular, que é a defasagem. Tá joia? Então, a defasagem vem subtraindo por conta daquilo que nós acabamos de discutir, que a onda demora um certo intervalo para atingir o ponto P. Tá bom? Então, vamos colocar agora, ó, esse ΔT nesse formato aqui em cima. Então, esse formato vai entrar aqui, ó. Joia? Muito bem. Fazendo, então, essa substituição, e eu vou dar uma mexidinha nesse cara aqui, ó. Então, eu posso escrever que o Y de P, ele vai ser a amplitude vezes o cosseno, abre parênteses, 2π, que multiplica o inverso do período, abre colchete, tzinho, menos x período sobre lambda, fecha colchete, fecha parênteses. Tá bom? Essa estrutura ainda não é o formato final, certo? Então nós vamos pegar esse inverso de período que está aqui, ó, vocês estão vendo? E vamos fazer a distribuição do inverso do período aqui. Tá joia? Fazendo isso, o que acontece, turma? Você percebe que o período ele vai aparecer embaixo do T, e a hora que esse período aparecer aqui embaixo dessa segunda parte, desse segundo termo que está dentro aqui do colchete, você vai perceber que você tem um período em cima e vai aparecer um período embaixo. Então eu vou cortar já esse período de cima e de baixo e vou deixar ele somente nesse primeiro termo. Tá legal? Então, fazendo isso, nós chegamos no formato final dessa equação, onde o y de P, ele é a amplitude vezes o cosseno. Olha o argumento do cosseno. Ele é 2π, que multiplica o tzinho sobre o período, menos x sobre lambda, fecha colchete, fecha parênteses. Esse é o formato final da equação que nós queremos. Legal? Só que quando nós chegamos nesse formato, o estudante fala, nossa, professor, o que é isso, né? Você está ficando louco, nós vamos guardar essa equação. Mas olha, todas as vezes que você pega uma equação que parece, né, no começo, algo muito complexo, você tem que sempre analisar o seguinte: quem são as constantes e quem são as variáveis? Porque uma equação é feita de constante, de variável, e às vezes ela aparentemente é uma equação complexa, mas ela não é tão difícil assim. Por exemplo, nesse caso, quem são as constantes? Ó, vamos colocar um asterisco em cima de todo mundo que é constante? Então, o A, ele é uma constante. O que ele representa?
a amplitude, que seria o máximo da oscilação aqui com relação ao eixo Y, certo? Nós temos o 2π, que é uma constante. Eu tenho o período, que é uma constante, né? E nós temos o lambda, que também é uma constante. Legal? Então, o que significa, turma? Que a nossa equação, na realidade, ela sendo feita de um grande número de constantes, quando a gente fala constantes, são números, são valores fixos. Então, isso aqui vai ser um número, isso aqui já não, o 2π vai permanecer desse jeito, aqui vai aparecer um número no período, e aqui vai aparecer um número no lambda. Então, na realidade, variáveis mesmo, nós temos o valor de x, que é a posição na qual esse ponto P pode estar em relação à fonte. Então pode ser, como eu falei para vocês lá no comecinho, uma posição a anos-luz de distância ou uma posição a centímetros de distância, tá? Nós temos então o instante, tá legal? A fonte está em operação a 10 segundos, ou a fonte está em operação há 1 bilhão de anos, depende, né, de que fonte que é, o que você está analisando. E aí, variando o x, variando o instante, nós temos um y variável. E esse y variável que nós temos aqui é a posição na qual o ponto P se encontra em relação ao eixo y, conforme a onda vai passando por ele. Entenderam isso? Tá certo? Então, no fundo, essa equação não é tão complexa dessa forma, tá? Agora, vem uma outra pergunta sempre, né? Como os vestibulares cobram essa equação de nós, tá? Então, para responder essa pergunta, eu vou dar um minutinho aqui para vocês poderem se organizar com as anotações e a gente já volta fazendo essa análise, beleza? Tamo junto, só aquele segundinho, hein? Vai lá. Muito bem. Meus amigos, então é o seguinte. As provas de vestibular, elas vão tratar dessa equação de uma maneira muito prática, que seria o seguinte: ele te fornece uma equação específica de um caso, né? Então, ó, nós temos uma fonte, essa fonte tem um movimento de acordo com tal equação. Ele joga para você a equação. E aí, dessa equação, você vai extraindo os termos que te interessam. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como funciona? Então, seria assim, ó. Vamos lá. Vou apagar aqui para estar fazendo esse exemplo junto com vocês. Moçada, então é o seguinte. Vamos supor que numa questão seja fornecida essa equação aqui, ó, tá? Y é igual a 3 cosseno de 2π vezes, vamos ver, 20t menos 4x. Joia? Então, essa é a nossa equação. E aí o exercício quer que você responda qual o comprimento de onda, qual o período, qual a frequência, até mesmo a velocidade de propagação dessa onda, tá? O mais difícil é você ter em mente o seguinte: a estrutura é muito parecida com a equação da posição do movimento harmônico, com algumas mudanças, né? A mudança fica no argumento do cosseno, tá? Então isso aqui representa a amplitude, não é verdade? Nós temos o argumento do cosseno, que é a parte mais importante para nós. Então, um método fácil para você resolver esse tipo de questão é você anotar a estrutura geral aqui embaixo, que você, de certa forma, já tem memorizado lá do movimento harmônico. Então, fica assim, ó. Essa posição vai ser a amplitude vezes o cosseno de 2π. E lembrar o seguinte: quando você faz desse jeito, fica fácil. Quem está junto com o tzinho é o período. T não é tempo? Período é tempo. Então, quem está junto com o tempo é o período. Olha lá, ó. Então, quem está junto com o tempo é o período. E quem está junto com o x é o lambda.
x sobre lambda. Pronto. Essa é a estrutura geral que nós tínhamos colocado aqui embaixo, agora há pouco. Então, quando você faz desse jeito, fica fácil você identificar. E lembra desse esqueminha que eu falei. Quem está junto com o t é o lambda, não é que o 20 é o lambda. Perdão, não é que o 20 é o período. Quem está junto com o t é o tempo, que é o período. Quem está junto com o x é o lambda. Tá? Mas quando eu falo junto, é naquela estrutura que nós vimos. Tzinho sobre período, x sobre lambda. Só para você criar um mecanismo de analogia. Ah, tzinho, o que vem embaixo é período, x na distância, lambda é distância, então o que vem embaixo do x é o lambda. Cria uma analogia para você não esquecer dessa estrutura. Uma vez feita a estrutura, acabou, você só vai comparando. E para comparar, você pode escrever de uma maneira um pouquinho diferente esses dois termos aqui, ó. Vamos escrever diferente? Ó, vou apagar o termo e vou escrever, ao invés de tzinho sobre período, escreve 1 sobre período vezes tzinho. Aqui você faz a mesma coisa. Ao invés de você escrever x sobre lambda, escreve 1 sobre lambda vezes x. Olha como fica fácil quando você faz dessa forma. Aí é só você identificar que a amplitude é esse cara aqui, o inverso do período é este aqui, e o inverso de lambda é este aqui. Beleza? Muito bem. Feito isso, o cuidado que você tem que ter é com relação às unidades de medida. E a dica que eu dou é: não mexa nas unidades de medida até você não chegar na resposta. Ah, não cheguei ainda na resposta? Não. Então não mexe nas unidades. Senão você corre o risco de fazer uma transformação equivocada no meio do exercício. E isso te leva a um resultado absurdo. Tá? Então, aqui, ó. Como assim, professor? Vamos entender melhor isso. Vamos supor que essa onda, essa equação de onda, esteja num sistema antigo que a gente chamava de sistema CGS. Centímetro, grama, segundo. Então, as unidades de comprimento estão em centímetros e as unidades de tempo estão em segundos. Vamos supor isso, tá? Então, você vem identificando. Esse A não é a amplitude? Legal. Então, quem que é a amplitude? A amplitude, nesse caso, vale 3 centímetros. Beleza. Aí você vem aqui, ó. Inverso do período vale 20. Escreve isso. Lembra que o inverso do período é a frequência. Então você já pode responder de duas maneiras diferentes. Você pode responder que o inverso do período é igual à frequência, e isso então vale 20, nesse caso, hertz, porque eu estou trabalhando em segundos. Tá joia? Agora, se você quiser, você também pode escrever que o inverso do período vale 20. Então, puxa o período para cima, o 20 vai dividindo. Então, esse período é igual a 1 sobre 20. Tá joia? Logo, o período vai ser 0,05 segundos. Beleza? Bom, então até aqui, ó, nós temos informação de frequência, nós temos informação de amplitude e já temos a informação do período também, que vale 0,05. O cuidado, né, que eu quero que vocês tenham é com relação a essa parte do lambda aqui. Como nós estamos trabalhando no sistema CGS, você sabe que a informação de comprimento está em centímetro. Como eu falei agora há pouco, não mexe nela, deixa ela desse jeito. Então vem assim, ó, 1 sobre o lambda está dando 4. Inverte, joga o lambda para cima, puxa o 4, então 1/4 é o lambda. E a hora que você resolveu isso, você escreve que o seu lambda é 0,25. Legal. 0,25 o quê? 0,25 centímetros. Não é isso? Nós não estamos trabalhando no sistema CGS, a informação não veio em centímetros, então não mexe nela até você
não chegar no final. Então, agora que eu sei que o lambda vale 0,25 centímetros, se eu quiser passar esse lambda para metro, se eu quiser escrever em notação científica, aí desse ponto em diante eu faço a transformação, tá bom? Então vai até o fim e depois nesse ponto, que você já sabe o valor em centímetros, aí você transforma para a unidade ou para a forma que você achar melhor. Beleza? Tá bom? Então é isso, pessoal. Equação função de onda, ou equação de onda, que o pessoal costuma chamar por aí, os exercícios são simples, eles aparecem dessa forma, dificilmente vocês vão achar uma questão diferente disso que nós acabamos de fazer. Tem, claro, tem, mas no geral é isso aqui, beleza? Então nos nossos encontros ao vivo, com certeza nós podemos explorar mais isso. Valeu, galera! Eu fico por aqui, daqui a pouco a gente volta. Um abraço!